Gente, esse Bolsonaro só se ferra, né? Como esse cara é burro. Como é que pode ser tão tonto, né? Ele ficou reclamando que ele não punha o nome dele nas pesquisas. Ele tá inelegível, então não pode pôr o nome dele nas pesquisas, pra quê? Mas enfim, reclamou. Reclamou, aí o Datafolha, que é um dos institutos mais confiáveis e que fez a pesquisa mais recente, publicou hoje, em letras garrafais, o resultado da pesquisa, onde aparece o nome do Bolsonaro. Se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? E aí tá lá, Bolsonaro, Lula, patati. E Lula ganharia de todos os nomes. E, inclusive, do Bolsonaro. Pronto, gente. Ah, mas o Datafolha saiu outra pesquisa. Não. A pesquisa do Datafolha é o mais recente. E de todos os institutos, o Datafolha é o mais confiável. Os outros pequenos institutos, a gente não tem muita confiança, porque, né, a tradição deles, o instrumento deles é menor. O Datafolha é o que a gente vai seguindo pela tradição. Então, eu fico pensando, né, se ele não tivesse, não aparece meu nome, ia sempre ficar incógnita, o fantasma, ele ia sempre poder usar. Tá vendo? Eu sou o primeiro, o povo me prefere. Tanto é que não colocam o meu nome na pesquisa. Não colocam exatamente porque querem me prender, estão me perseguindo, né? Mas eu sou o primeiro. Ele não devia ter pedido nada. Ele devia ter ficado quieto para poder usar desse argumento. Mas ele foi cutucar a onça com a vara curta. Ele ficou insistindo. O resultado ele descobriu hoje. No pior momento de popularidade do governo Lula bateria Bolsonaro. Que é agora. Gostaram? Hã? Então você veja que agora, né, nós estamos com essa pesquisa que mostra um outro detalhe que eu venho falando para vocês. É um detalhe que a gente já sabia, que Lula se desloca, né? Se descola tanto do PT quanto do próprio governo. As pessoas preferem o Lula, mesmo quando o governo não está conseguindo atendê-las. Está aqui a pesquisa, pode ler, né? Só para você ter uma ideia, em relação ao Tarcísio, que seria a opção sem Bolsonaro, Lula hoje, na baixa, faria 48 pontos contra 39, praticamente 10 pontos de diferença. É muito, gente. É muito, porque a imprensa está empurrando o Tarcísio e desmerecendo o Lula. Então, tudo indica que as pessoas estão começando a perceber alguma coisa, ou se engajar, melhor dizendo, em alguma coisa, que é aquilo que também eu sinto, vocês sentem, nós na esquerda reflexiva, é que cada vez mais a gente tende a não querer votar naquele cara que diz que vai solucionar todos os problemas. Naquele cara que tem o milagre, a bala de prata, né? Foi o tempo que nós íamos votar, falando, em quem você vai votar? Aqui está São Pedro, São Paulo, Jesus, até Deus está concorrendo, então, né? Tudo muito milagroso. Hoje não. Hoje, a República saiu fortalecida, né, do governo Bolsonaro, porque ela reagiu. Então, os pilares da República, executivo, o legislativo, o judiciário, estão mais independentes e mais preocupados em se fixar
como pilares da democracia. O resultado disso é que há mais negociação política. E todo mundo está vendo que é melhor votar, independente de direita e esquerda, em alguém que negocia, em alguém que tem vocação para negociador, em alguém que escuta todo mundo. E o Lula aparece aí, já é evidente isso, como sendo o político herdeiro desta tradição de fazer política. Porque o Tarcísio não faz política. Um cara que fica seguindo o Bolsonaro não faz política. O Bolsonaro não faz política. O Bolsonaro não escutou ninguém, não escutou nem direita nem esquerda. Ele eliminou ministérios, eliminou o Ministério do Trabalho sem escutar sindicato. Destruiu o Ministério da Saúde na hora que precisava do Ministério da Saúde. Lembram quando ele colocou como ministro, não vou nem falar dos Olavetes, o ministro da Educação, um cara que ele tirou do Exército e que se descobriu que o cara falsificou o próprio diploma de doutorado? Lembram? Então é um cara que não escuta ninguém. Então, para a direita, o governo Lula é até melhor. Porque um governo que negocia sempre possibilita com que todos os setores sociais, de alguma forma, sejam contemplados. E o Brasil, gente, o Brasil precisa não de milagre, não de virar paraíso, o Brasil precisa funcionar. Funcionar significa que você precisa ir nas instituições públicas e privadas e ver as suas reivindicações, as suas demandas, as suas sugestões andarem. O Brasil precisa funcionar. E para fazer funcionar precisa alguém que conversa com o legislativo, que conversa com o judiciário, que vai azeitando as coisas para que as coisas saiam sempre com o maior consenso possível. Senão não adianta, gente. Não adianta o cara chegar e falar, eu faço e arrebento. Aí é eleito, não tem maioria no Congresso, o judiciário tem um monte de processo contra ele. Não foi o caso do Bolsonaro. Aí, o que fez? Chegou no meio do governo, a própria direita tirou o apoio. Lembrem-se que, os empresários daquele grupo de 200 apoiadores do Bolsonaro, os ricaços, tiraram o apoio dele. Ele ficou só com o pessoal do agro, que é cabeça dura, Como diz a própria Tebe, Tem o agro e tem o ogro, O ogro ficou com o Bolsonaro. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Essa pesquisa, ela diz, o que a gente já estava sentindo. A eleição 2026 é pau a pau. Na hora as coisas vão encostar. Mas a figura do Lula está sendo preservada. O problema, portanto, é não só de comunicação, mas é de uma política de fazer baixar o preço dos alimentos. E nisso, a gente já deu o recado aqui como é que faz. E não é porque a gente é sabichão, porque a gente apenas pegou o próprio programa do PT e do Lula. É isso. Daqui a pouco a gente volta.